algum animal, né, um equino, parou aqui para fazer um lanche aqui nesses capins e deixou aqui um presente para mim, né? No decorrer desse vídeo eu vou explicar para vocês porque que eu considero, né, essa pilha de esterco aqui um presente. Observem bem. Aqui é a entrada do sítio. Tá precisando de muita manutenção, então cheguei aqui hoje, é cedinho ainda, o sol tá nascendo, 5 e pouca da manhã. Encontrei esse presente. Vamos aproveitá-lo. Logo mais vocês vão descobrir como. Pois é, pessoal. A gente está manejando os animais aqui nessa parte do terreno. Deixa eu dar uma perspectiva para vocês. Aqui é o nosso SAF, né? Que são as áreas que a gente vem manejando aí com a agrofloresta. E eu tenho esses 4.000 metros, 4.000 e poucos metros aqui, onde já havia esse pasto, né? A gente está aqui há 10 dias, né? Os animais entram por aqui, né? Eu construí esse corredor também. Esse corredor que vai até a casinha, né? Aí os animais entram por aqui, né? E aqui eu vou montando os piquetes. Iniciei por esse talhão. Depois eu resolvi mudar a configuração porque da forma que eu fiz aqui, as faixas ficaram muito grandes. E acabou que eu não percebi eficiência, né? Não senti eficiência na colheita da forragem, né? Elas passaram 3 dias nessa faixa aqui e não conseguiram comer a forragem de forma satisfatória, né? 3 dias, é claro, né? A gente vai abrindo um talhão de cada vez. Então, quando eu mudei para cá, eu mudei a configuração das faixas e diminuí um pouco o tamanho, né? Na verdade, mudei a configuração do piquete e diminuí o tamanho das faixas. E aí é perceptível que a forragem foi muito melhor colhida, né? Aproveitada. Perceba que o capim está bastante seco, né? Já são 48 dias sem chuva, com 0 de chuvas. E esse capim já era um capim velho, né? Que rebrotava, não fazia manejo, ele secava de novo, enfim. Olha só, aqui é a área que elas já passaram. Foram até ali próximo da cisterna. Aí tem uma divisória aqui. E aí agora elas estão comendo nessa parte de cima aqui, né? Cada bloco desse aqui eu divido em 2, né? A gente tem um piquete grande. E eu faço esses blocos aqui, essas faixas, e eu divido em 2. Olha só, esse aqui é o lugar onde elas vão comer hoje. Olha aí a altura do capim, né? Esse é o capim pangolão. E ali tá a divisória. Amanhã a gente abre, né, a divisória, e elas ficam com toda essa área para darem conta aí. 2 dias, né? Aqui a gente tem uns 50 e poucos metros quadrados, né? Talvez um pouco mais. Eu medi com os passos, então não dá para saber a medida exata. E aí a gente vai caminhando, né? Aqui eu vou fazer mais uns 4 dias para dar conta dessa área aqui. Essa área aqui elas já passaram. E aqui a gente encerra esse piquete, né? Aqui é quase a metade do pasto. A gente ainda tem aqui uns 60% mais ou menos de pasto aqui. Então eu tenho forragem, né? Por pelo menos ainda todo o mês de janeiro. Pra gente fazer manejo aqui.
questão, né? O problema é a qualidade dessa forragem, né? O capim tá bem murcho, mas ainda tem massa verde. Olha só, mas se não chover, né? A gente vai ficar basicamente com material seco aí para os animais consumirem. Não é tanto problema, são animais adaptados para esse manejo, né? Os ruminantes conseguem lidar com esse material muito bem. E a gente tem aqui também o aporte das juremas. Elas vão se manter verdes aí por muito tempo. E os animais gostam bastante das juremas, né? Consomem muito bem. Os piquetes onde eles passam, eles fazem todo o manejo desse material baixo, né? Toda a colheita dos galhos baixos das juremas. Olha só. Dá pra ver nitidamente aqui, ó, que eles comeram toda essa parte mais baixa da jurema. E agora eu venho fazendo os manejos, tirando os excessos, para deixar fazer com que essas árvores cresçam. Eu ainda vou fazer alguns raleamentos aqui também, onde elas estão muito adensadas, né? Retirar algumas. Olha só a quantidade de material que já saiu ali, né? Então, a minha questão aqui é o seguinte: quando que eu vou precisar, né, fazer alguma suplementação com os animais? A gente não sabe quando vai chover, né? Então eles vão comer muita matéria seca. Provavelmente eu vou precisar, né, me organizar para tá dando alguma coisa para suprir um pouco aí a carência de energia, de proteína, que a palha, né, não vai poder suprir. Eu já me adiantei, tenho dado um pouco de milho aos animais, né, um milho local. E até aqui, né, os animais não baixaram o score, tá indo tudo bem, né? No mais, né, a gente tá fazendo esses manejos aqui, mas já pensando no nosso SAF. A gente tem muito material no SAF que a gente pode estar colhendo e complementando, né, essa alimentação dos animais. Tem a palma, que é uma combinação excelente, né? A palma forrageira, que é rica em água, em energia, com o capim seco. Tem as árvores também que são forragens, tem leucena, que elas consomem muito bem, né? A gliricídia, que a gente tem muitas também, né? Não tanto quanto as leucenas, mas tem algumas. Elas não pegaram a gliricídia, né? Mas isso é uma questão de adaptação, com certeza elas vão pegar. Enfim, a piteira, né? Vários outros elementos aí que a gente pode estar adicionando na dieta dos animais. Por enquanto, a gente vai caminhando, levando, né? E vamos observar como é que vai ficar o score dos animais, a questão de saúde, né? A colheita do material. Elas gostam muito, pessoal. Percebam que mesmo o capim estando seco, está bem consumido. Eu vou trazê-las para cá agora, né? São 6 da manhã. Então vou trazê-las para cá agora. E aí vocês vão ver, né? Quando elas entram aqui, como que elas já iniciam aí a colheita da forragem, né? A água, eu esqueci de falar no vídeo anterior, né? Era para ter dito sobre as estruturas, né? A água eu tenho trazido 2 baldes para cá. São mais de 20 litros, né? 15 e 12, então tá 27 litros elas consomem essa quantidade de água por dia. Imagine aí, pessoal, 6 animais, né? Então estão consumindo muita água, um calor muito forte aqui. Para nossa sorte, os pastos são muito bem arborizados, então não falta sombra aí para elas ruminarem e descansarem, né? Agora eu vou buscar os animais e vou estar soltando eles aqui para mostrar para vocês, né, como que eles iniciam aqui o pastejo, né? Logo na chegada a gente vê que eles consomem esse material, eles gostam muito.
É aí, pessoal, com apenas 2 fios a gente mantém os animais no piquete, ou melhor, na faixa, né? O piquete geral é feito com 4 fios e as faixas são com apenas 2, e eles têm ficado muito bem, né, dentro dessas faixas. É importante salientar que não falta forragem, né? Acredito que o que mantém o animal preso dentro da cerca elétrica também é a disponibilidade de alimento. Se não faltar, vai ser tudo muito tranquilo. Então, acredito também que com esse manejo vai ser muito difícil não faltar a comida para os animais, né? Pelo menos para essa quantidade que eu tenho aqui. Por aqui os animais passaram há pouco mais de um mês, né? E é interessante, né? Percebam, não choveu, então o capim não retornou 47 dias, e o capim não teve força para retornar, né, sem chuvas. Mas observem que os animais passaram por aqui e ainda existe, né? Ainda tem muita comida, muita palha. Mas é importante analisar isso aqui, ó. Né? Isso aqui é o capim búfalo. Depois de muitos e muitos anos sem manejo, sem poda, sem pastejo, né? Ele fica muito taludo e os animais hesitam bastante em comer. Só se a gente adensar eles bem, né? Fazer um ultradenso e não tiver mais nada no piquete. Aí possa ser que eles peguem um pouco aqui, mas mesmo assim, né? Eu já fiz um pastejo adensado aqui, não foi um ultradenso, mas a gente tá deixando adensado. E percebam que o capim búfalo não foi consumido aqui praticamente, né? Aqui a gente tem uma diversidade de capins, né? Tem o búfalo, tem o gripã, tem esse colonião aqui, né? Que quando chove bem ele fica enorme aqui nessa área. Eu já havia feito alguns cortes nesses capins aqui para fazer cobertura de solo, né? Nos colonianos, não sei se é mombaça, não sei qual variedade é. Mas os pânicos foram muito bem consumidos aqui, né? O gripã e o colonião. Mas o búfalo, elas hesitam bastante em pegar, né? Nesse outro lado aqui a gente tem o pangolão, né? Mais uma vez, que elas consomem muito bem, mesmo estando seco. Percebo que a área está muito bem colhida, né? Ali ele ainda voltou um pouco, né? É um sinal que nessa parte mais alta aqui a gente tem um solo melhor. Percebo que mesmo depois do pastejo o capim ainda teve força para rebrotar. Tá verdinho, olha só. E as juremas, né? Maestras aí do nosso trabalho aqui. E o que é que a gente vai fazer, pessoal, nessas áreas, né? Como tem essa demanda de forragem e os capins eles demandam de chuva constante, né, para manter a sua massa, né? E chuva constante para a gente aqui é uma incógnita. O que é que a gente precisa fazer, né? Diversificar mais, né, as arbóreas. Essa aqui é uma planta nativa também. É uma leguminosa também, né? Assim como a jurema. Aqui é conhecida como carrancudo. O nome científico dela é bem difícil, eu não sei de qual. Eu vou tentar deixar aí na descrição do vídeo. E os animais consomem ela também muito bem. Eles comem, né? Eles comem as folhas. Gostam bastante. Aqui tem mais, ó. Aqui a gente já percebe uma recuperação florestal, né? Então é trazer mais dessas plantas, essas árvores que depois de estabelecidas, né, elas conseguem fornecer alimento em maior quantidade e durante mais tempo, mesmo com pouca chuva. Perceba que as copas das juremas
Estão todas verdinhas aí, muito bem formadas. É isso. Então, retornando lá ao início do vídeo, né, que eu mostrei para vocês uma pilha de esterco de equino. E por que eu falei, né, que aquela pilha de esterco é um presente. Não só por ser esterco, né, porque esterco a gente já está tendo aqui. Olha só, distribuído pelo terreno. Os animais já estão fazendo esse trabalho, toda a área está estercada aqui. Mas, eu não sei se vocês notaram, naquela pilha de esterco haviam muitas sementes, né? E as sementes são dessas árvores aqui, ó. Ali tem outra. Olha só. Carregada de vagens. Essa é a algaroba. E olha só aqui. Olha só a quantidade aqui de vagens no chão. Numa época que é difícil, né? Para nossa região aqui. É uma época seca. Naturalmente. A gente tem essa produção aqui de vagens. E essas vagens são um alimento formidável para os nossos animais herbívoros, né? É um alimento rico em carboidratos, né? Em energia. Pode substituir tranquilamente o milho, né? Que eu estou tendo que comprar aqui. Embora eu tenha até plantado um pouco de milho, mas é muito pouco. Então, é uma árvore que a gente precisa investir. E aquela pilha de esterco lá, né? Já vai me dar dezenas, se não centenas de mudas de algaroba. Até porque essas sementes da algaroba tem uma dormência bem chatinha para quebrar. E quando a gente pega as sementes já fermentadas ali nas fezes dos animais, no esterco dos animais, a gente tem aí uma eficiência na germinação muito maior, né? Olha só a carga que essa aqui tá. Aquela ali já tá acabando um pouco a carga, eu já colhi bastante. Eu já catei aqui, né? Quase um saco de algaroba só dessa área. E olha só aqui, ó. A gente já tem aqui, né, algarobas plantadas. Essa não fui eu que plantei. Nasceu espontânea aqui, eu cuidei dela. Fiz umas podas para que ela suba, né? E eu tenho já várias algarobas plantadas aqui no terreno. Assim como eu tenho as leucenas, a gliricídia, as juremas, né? Os carrancudos. Eu tô sempre falando aqui. Então é isso, a gente trabalhar para ter sempre diversidade de alimento para os animais. Além dos pastos, né? Que esses animais eles foram programados pela natureza para comer capim. Então, essa é a tarefa, né? Diversificar essas áreas. Como eu tenho as cercas elétricas aqui, ó, eu consigo delimitar, né, a área de pastejo e manter essas árvores crescendo para quando, né, faltar pasto, quando a seca apertar, a gente ter a diversidade de alimentação para os animais. Fora isso, né, eu tenho servido sal, né, sal mineral para complementar, e a gente vai conduzindo aí os nossos manejos aqui com os animais e aprendendo, né? É tudo novo e a proposta que a gente traz também é nova, né? Ninguém conhece aqui esse tipo de trabalho e procurar manter sempre o manejo mais ecológico possível, né? Evitar muitos químicos, muitos alimentos de fora e produzir tudo aqui. Beleza, pessoal? É isso, né? Esse está sendo as nossas demandas aqui, né? Com os animais, né? Fazendo os manejos nas áreas que já estão estabelecidas essas árvores, né? E a gente vai melhorar. A ideia é trazer linhas de árvores aqui, árvores forrageiras, frutíferas, né? Para a gente ter um máximo de diversidade por área possível, né? Quanto mais diversidade, mais saúde para o solo. Quanto mais saúde para o solo, mais saúde para as plantas. Quanto mais saúde para as plantas, mais diversidade. Então, né, os animais ganham com essa diversidade, mais saúde para os animais e mais saúde para a gente também, que precisa bastante aí dessa
contato com a natureza, né? Olha só a quantidade de material que eu tenho manejado aqui das juremas. E tem muita coisa ainda que tem que tirar aqui. Tirar um pouco desse velame, tá muito adensado. Eu comecei, mas ainda não cheguei nem 50% do que é necessário, né? Como eu tava falando em chuva, né? Observe, né? Tá caindo uma garoinha agora. Maravilha, né? Não vai nem molhar o chão, mas nem marcou o pluviômetro aqui, ó. Mas com certeza já é de grande serventia, né? Pelo menos vai ficar, o tempo vai ficar mais fresco, mais frio, né? Melhor dizendo. Beleza, pessoal? Isso aí, tá aqui o nosso SAF aqui atrás, ó. Precisando de manejo também. E aí tá intercalando. Um dia faz uma coisa, outro dia faz uma coisinha ali. Sozinho, né? A gente faz o que pode. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Conto com a participação constante de vocês, compartilhamento, comentário, opinião. Então, é isso aí, né? Logo mais tem novidades. Valeu!